Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, a paz do Senhor Jesus para cada uma de vocês. Que alegria que estamos aqui juntas novamente para esse momento tão especial. Na verdade, eu e Letícia contamos os dias para que possamos estar aqui na mesa juntamente com vocês. Verdade. E mais uma vez, o desejo do nosso coração, porque é esse sempre a nossa intenção. Nosso desejo é que esse momento venha impactar a sua vida, venha de alguma forma mudar a sua história, venha te impulsionar, te levar para frente. Esse é o propósito do Pod Life delas. E mais uma vez, minha gringa, minha linda, minha ungida, Letícia Silveira, recém-voltada da Grécia. Me conta um pouco, amada, tá vendo? como é Eu que tô foi lá? bronzeada, né, gente? Bronzeada onde? Isso aqui é meu bronze, pastora. Eu sou... A paz do Senhor, mulheres de Deus. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, a minha pastora Tati. Não esqueça de ativar o sininho, deixar seu like, comentar os vídeos que você quer ver que a gente grava, tá bom? Amém. 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 Que bênção. E com vocês, nós temos um visitante super especial. Com vocês, Vanessa Gomes. Tem que ter Seja palma. bem-vinda, Vanessa. Obrigada, pastora. Que alegria ter você aqui com a gente. Amém. Nós estávamos ansiosas por esse momento. Verdade. Já tem tempo que a gente está planejando, né, pastora? Não aconteceu antes porque havia um bebê que estava no forno, estava sendo gerado e agora nasceu. Verdade. Então, é o momento certo, é a hora certa. Amém. E eu tenho certeza que esse Pod Life delas vai ser uma bênção. Será. Gente, Jesus. me permita ler só um pedacinho da biografia Já dessa começou. linda mulher. Filha do rei, Exato. amada do pai, Uhum. serva do Deus Altíssimo. Olha aqui um pedacinho da biografia dela. Ela é casada, mãe da Beatriz e do Jonathan. Hoje ela tem sua empresa de limpeza comercial e residencial com escala de criação de novos empreendedores. Virou sócia do marido e juntos montaram uma escola de futebol que formam crianças e adolescentes no esporte. Além disso, é mentora de negócios para brasileiros que querem empreender na América, ganhadora do Prêmio Mulheres em Excelências 2021 da AME, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras. Uau. Hoje, é uma das coordenadoras da associação no estado de Nova York e New Jersey. Ganhadora Melhor Brasil nos Estados Unidos em 2022 pela revista High Profile como melhor empreendedora brasileira nos Estados Unidos. Olha ela. E concorrendo melhor empreendedora brasileira no mundo 2023, agora em Londres, Isso, né? exatamente. Que legal. É coautora do livro Líderes do Século XXI, pela editora Masalti. Destaque na edição de Camila Farani, da Business Woman, da revista Masalti. Na reportagem Ela Mudou o Seu Destino. Uau. Meu Deus! Meu Deus. Essa é a nossa entrevistadora de hoje, Vanessa Gomes. Obrigada, pastora. É um prazer estar aqui e também contribuir um pouco do meu conhecimento, Amém, da minha amém. jornada, né, como mulher, como esposa e também como empreendedora. E como filha do rei também, que é uma parte de uma missão, né, que cabe a nós, como mulheres de Deus, a apresentar o que fomos destinada do propósito que Deus tem colocado Amém. sobre nós. É verdade, né? Que Tudo legal. começa como filha. Uhum, exatamente. Quando nós reconhecemos quem nós somos. Uhum, Quando temos a nossa identidade resgatada. Quando nós conhecemos o Pai que nós temos e o Senhor que nós servimos, as coisas contribuem. Existe Amém. o equilíbrio, é verdade. existe o entendimento e aí tudo flui. Verdade. E aí eu creio, eu acredito que as coisas acontecem de uma forma mais suave. Amém. Verdade. Enquanto nós não sabemos quem somos, é como se nós estivéssemos nadando e não saindo, né, É, da maré. Verdade. Fala um pouquinho para mim, além dessa biografia, como que é a vida da Vanessa aqui, como que é ser essa empreendedora, carregar essa biografia. amém. Depois a gente entra um pouquinho no livro, mas nós queremos saber quem é a Vanessa.
Vanessa. Vanessa é uma jovem, apesar dos seus 41 anos aí. Nem tá parece. jovem, Nem jovem, parece. claro. Me sinto jovem, como menina dos olhos de Deus. Me Amém. sinto assim na presença do Senhor. E acredito que Deus me escolheu bem muito cedo. E é uma honra ser uma mulher de Deus, porque são muitas coisas que colocam sobre nós, mas que a gente não deixa a peteca cair, né? Não é fácil ser mãe, ser esposa, ser dona de um business, mas Verdade. Deus dá todo o suporte, porque dentro de tudo que esse conjunto todo, Deus dá esse chamado, né? E independente do que você faça, né? Se você se está no momento que você está se encontrando hoje como esposa ou como mãe, né? Mas a obra não acaba aí, né? Ela sempre tem um propósito, tem uma Verdade. missão através disso. Eu acredito que somos chamados para empreender, nós mulheres, dentro daquilo que nós fomos destinadas a fazer, dentro dos nossos talentos e dons que Deus nos coloca. Foi esse chamado que Deus me trouxe aqui nos Estados Unidos. Não tinha um sonho da América. Uhum. Realmente eu conheci meu esposo no Brasil. Mas dentro da história, né, da minha história, eu me vi menina ali, uma amiga tinha o desejo de aprender inglês. Eu já estudava dentro do meu currículo. Eu sou secretária executiva bilíngue. Mas a minha amiga tinha esse prazer de falar inglês, eu ia com ela, né? Mas eu não sabia o porquê que eu estava indo com ela. Deus já estava me preparando para uma história aqui fora. E aí, quando eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar. Eu não sabia que ele morava aqui nos Estados Unidos. E Você não aí, sabia? não sabia. Uau. E aí um amigo falou assim, e aí, vai levar ela para Nova York? Eu falei, como assim? Aí ele, eu moro lá. Aí eu falei assim, agora a situação ficou Ficou mais, complicada, né? Como que a gente, não, agora eu estava dando esse tempo para te conhecer melhor, para saber, e realmente eu quero algo muito mais sério com você. E aí ele me chamou para conhecer aqui o Nova York. Para quem nunca saiu de São Paulo, foi um passo bem grande, né? Mas eu fui impactada quando eu entrei no avião e na nota de $1, né? Na nota do dólar tem lá o tal legado que a América leva, né? In God we trust. Nós acreditamos em Sim, Deus. E foi ali que eu acreditei que Deus estava me levando num Amém. propósito. E estamos aí. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, entendi um pouquinho a vida do imigrante, né? Eu tinha um currículo, eu falei assim, o que eu posso, né, fazer aqui? Contribuir, exatamente. E aí, dentro da minha legalidade como visto, né, de turismo, a gente sabe que tem o visto de negócios, né, que você pode entrar nos Estados Unidos durante esse período para conhecer o ambiente onde você deseja desenvolver um empreendimento aqui nos Estados Unidos e abrir um negócio. E aí eu vi a oportunidade, tenho essa possibilidade, né? E aí, só que aí eu fui surpreendida, eu casei, né? Meu marido, agora vamos casar, né? Porque eu não queria ter essa liberdade de ir e vir, né? De ser impedida, né? Não, como eu disse, eu não tinha o sonho de América, então eu não queria estar ilegal aqui, mas foi uma oportunidade que Deus me deu para dar oportunidade para essas pessoas que têm realmente esse sonho americano. Então, Que bênção. foi um projeto que realmente Deus colocou em minha vida, uma missão, mas dentro do que a gente vai se tratar aqui, no início eu considerava uma mulher improvável, né? Quando eu tinha meus 13 anos, alguém me disse, né, você não vai ser ninguém. Uau. E isso realmente me impactou no início por uma jovem que realmente eu acredito que somos vítimas de outras vítimas, né? Sim. A pessoa que estava dizendo, ou poderia ser uma fala que poderia ser uma construção, e realmente foi, porque quando eu conheci Deus realmente, verdadeiramente, eu entendi por que essa pessoa me disse que eu não seria ninguém. Porque o ambiente que eu convivia realmente me impulsionava a não ser ninguém mesmo, né? A Bíblia já nos aconselha
Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, realmente, a pessoa estava dizendo que eu poderia ser, mesmo que eu não faça o que as pessoas que eu estava andando, mas a gente acaba sendo representada por aquelas atitudes daquelas pessoas. E eu entendi por quê. E aí foi realmente um instalar de que eu deveria ter um autoconhecimento, da onde eu gostaria de chegar. Realmente criei muito cedo, desempenhei, trabalhei muito cedo como mulher de negócio. É minha primeira serviço, eu trabalhei de costureira. Depois eu fui dona de restaurante. Uau. Depois eu fui surfista profissional. Meu Deus! Depois eu fui... Dona de restaurante, surfista, costureira. Depois eu fui candidata a vereadora da minha cidade. Não ganhei, mas foi um período que eu conheci o meu marido e foi um app que Deus me colocou para vir para os Estados Unidos. E Uau. realmente foi uma trajetória bacana e eu sei que foi um trabalhar de Deus nessa caminhada. Com certeza. E hoje, né, além de ter sido surfista profissional, costureira, secretária, Dona de restaurante. Executiva. bilíngue, dona de restaurante, agora escritora. Agora, glória a Deus. Oh, glória! Uma Gente, mulher que improvável, livro! né? Uma Sim. mulher improvável. Deus não precisa de você estar pronto. Deus vai abrir o caminho. Deus vai abrir essa oportunidade para provar que Ele é fiel, né? Para provar que não precisa de você ser perfeita, mas que através de uma improvável, Deus pode mudar vidas. Deus pode fazer você uma surfista profissional, uma escritora, uma luz para esse mundo, Ele né? pode fazer o que você deseja ser, né? Yes. A partir do momento que a gente se posiciona, Uhum, né, as promessas do Senhor entram em ação. uhum. As bênçãos do Senhor entram em ação. Verdade. Tudo começa no posicionamento. Tudo começa em não aceitar viver daquele jeito, daquela forma, daquele momento. Até mas- que no livro fala, você é dona das suas decisões. Yes, é sobre isso, é sobre isso. E o título desse livro é muito interessante. Lugar de mulher é onde ela quiser. Você é dona das suas decisões. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Olha, eu já ganhei o meu, tá? E eu ganhei o meu já com a dedicatória. Excuse Olha me, ela. querida. Não fique com inveja. No lançamento ela assina pra vocês também. Uhum. Amém? Amém. É uma amém. promessa já, ela já está prometendo. Amém. Então, prometeu aqui no pod live Não. delas, filha, tem que Tem cumprir. que cumprir. A palavra de Deus se ensina ou não, né? É isso aí. Então, Fala um pouco pra gente, então, bom, Vanessa. o livro é um projeto de coautoria, né? Estamos na segunda edição. Eu participei dessa segunda edição. São 12 coautoras, são todas mulheres, empreendedoras, mães, todo tipo de mulheres que realmente têm uma posição de decisão, de determinação de onde ela quer estar nesse momento, né? Seja como mãe, seja como esposa, seja como empresária, né? Essa é a posição que a gente estamos levantando, que a mulher ela tem esse direito de ela querer estar onde ela quer estar, ou na verdade aonde ela foi destinada a ser, entendeu? Verdade. Porque as decisões realmente são importantes. Como eu disse no início, eu passei por vários tipos de profissões, né, para chegar a ter a minha resiliência, meu autoconhecimento, né, dentro de dons e talentos que eu tenho, né. Eu gosto muito de esportes, por isso que eu tenho um negócio com o meu marido. Joguei aqui nos Estados Unidos, numa liga woman de soccer, então realmente a gente gosta desse porque realmente está alinhado aos nossos dons e talentos, né? E realmente as decisões foram importantes, e realmente dentro do meu título, né? E realmente trago uma história que realmente me impactou no início, que foi uma posição de uma mãe que foi que num leito de saúde bem debilitada, a minha amiga me convidou a estar esse momento junto com ela. A gente era muito jovem também. E eu também estava nesse processo de autoconhecimento. E eu sou muito grata a Deus, porque eu não passei por N situações difíceis, mas eu convivi com muitas pessoas que me deram experiências de vida que realmente, se eu passasse por aquela situação, eu saberia muito bem me posicionar para não estar passando.
Por isso que o testemunho realmente é muito importante para que as pessoas realmente tenham aquilo ali como exemplo para que vocês não passem por isso, porque é o que Deus trabalha, né, em nossas vidas, né? Então, aquela história realmente me impactou, ela no leito dali da situação já nos fins dos dias, e ela contou uma simples história que vocês podem obter no livro também, que ela disse que o sonho dela era desenhar vestido de noivas, Uau. né? E só que ela tinha uma família bem tradicional e eram famílias de advogados muito importantes dentro da cidade. E os pais queriam que ela acompanhasse, né, a linhagem de profissão que tem, né? Porque vai passando de pai para filho e tudo. E ela, sim, o fez. E aí ela conheceu o esposo na faculdade e tudo, começaram a namorar. Quando se formaram, se casaram. E aí tiveram seus filhos, né? E aí, dentro desse momento de criação dos filhos, o marido pediu: é melhor que você não trabalhe, eu tenho condições para sustentar toda a família. E assim também ela aceitou. Só que no tempo de difíceis, o esposo encontrou uma outra pessoa, se apaixonou e também desistiu do casamento com os filhos. Uau. E aí teve a separação. E aí a mãe dessa minha amiga voltou a trabalhar, só que aí, num tempos depois, ela descobriu que tinha um câncer já bem avançado. E aí ela teve que fazer todo o tratamento sozinha, seus pais apoiaram, mas assim, não foi o suficiente para ela ter uma saúde adequada que ela poderia ter no momento. E ali ela tinha uma filha bem mais velha e ela quis, que era minha amiga, minha amiga me chamou para participar desse encontro. Ela: vamos comigo, porque eu sei que vai ser um momento tão difícil, eu preciso realmente de alguém. Eu sempre realmente fui essa pessoa calada, mas eu sempre estive do lado da pessoa que pudesse acompanhar, realmente dar esse apoio. Eu gosto muito de poder ajudar o meu próximo, né? Assim como Deus me ama e eu amo a mim mesma, realmente esse amor tem que ser transmitido para outras servir, pessoas. né? Exatamente, a servir. E aí eu fui lá com ela e ela trouxe essa mensagem para nós. Falei assim: filha, se um dia você tiver um sonho, se realmente você tem uma vontade, corra atrás. Não permita que ninguém tire isso de você. Eu permiti isso e hoje a conta vem. E quem paga é você, sozinha. Então, eu tive um sonho de desenhar. Eu fui proibida pelos meus pais de exercer essa profissão. Exerci a vontade deles de fazer advocacia. Casei com seu pai. Seu pai realmente não conseguiu até o fim com a família. E aí eu me dediquei como mãe, que eu assim, não me... foi arrependo. bacana, me arrependo, exatamente, isso não é um arrependimento para uma mãe, mas teve um momento que eu me senti só, porque eu não fui atrás daquilo que eu sempre sonhei, né? Não me dediquei ao máximo de poder estar desempenhando aquilo que eu gostaria de estar fazendo. E hoje eu simplesmente deixei que as pessoas me orientassem o que eu deveria fazer. Então, não permita isso, porque um dia, se a conta vir, é você que vai pagar. Então, se for para pagar, então que pague pelas suas decisões, Sim. entendeu? Pelas suas escolhas e não pelas escolhas dos outros. E isso foi realmente impactante para minha vida. E aí foi aí o que eu entendi o que é o propósito, né? O propósito tem 2 momentos. É um dia que você nasce, né? E o dia que você realmente entende para que você veio. Verdade. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa vida e não sabem por que estão aqui. Verdade. O que eu vim parar aqui? Né? Às vezes pelas decisões e escolhas dos outros, mas você tem que saber, há um propósito nisso. Verdade. Né? Principalmente quem está num casamento, numa relação, tem que entender o seu propósito naquela situação. E aí, eu entendi o meu propósito no início. Primeiro, quando eu vim para os Estados Unidos, eu falei assim: ok, eu vou casar, vou dar oportunidades para meus filhos. Eu gosto muito de desafios, mudanças. Para mim, mudanças não é problema nenhum. Mudança realmente a mudança, ela realmente faz a gente crescer, né? Os desafios fazem que a gente tenha essa visão de horizonte para as nossas conquistas.
Então, realmente foi necessário ouvir essa mensagem dessa mãe que realmente me impactou nessa minha jornada hoje como mulher improvável. Uau. Uma mulher Que improvável, bênção. uma mulher empreendedora, né? Uhum. Um pouco mais acerca desse empreendedorismo, né? Para aquelas que talvez estão aqui com a gente, mas não entendem realmente o que significa ser empreendedora, ainda mais no século XXI, onde muitas mulheres têm abraçado o feminismo e acaba deixando de lado os princípios de Deus, Uhum. né? E abraçando as causas do feminismo, as causas do sistema, da geração em que a gente vive. Uhum. Bom, o empreendedorismo, acho que Deus é um exemplo de o que é um empreendedorismo. Deus foi o primeiro empreendedor, né, a ser exemplo para todos nós, construiu o mundo do nada. Então, empreender é mais ou menos isso, você ter uma ideia, né, e fazer daquela ideia um empreendimento novo que realmente possa impactar outras pessoas. Não é somente criar um negócio, mas sim poder desenvolver algo para outras pessoas. Colocar em ação, né? Exatamente. Não está levado para si, né, o negócio, e sim para que vocês façam uma coisa que realmente impacta outras pessoas, beneficia as outras pessoas, né? Realmente isso está dentro do que o Deus projetou para todos nós, né? Então, o que eu acredito que somos chamados a empreender, para criar coisas novas, né? Às vezes a gente fala assim, mas o que criar? Até uma receita de bolo que já está aí, na mão de cada um vai sair diferente. Dentro de uma criatividade, dentro de uma inovação. Mas é uma receita que todo mundo... Um bolo de laranja, por exemplo, né? Se eu fazer um bolo com minha criatividade, às vezes o design, o modelo, realmente vai ser diferente, o gosto, o sabor. Então, a gente não tem que se preocupar, todo mundo faz isso. Não, se preocupar que todo mundo faz isso, você nunca vai sair do Tem que lugar. fazer do seu verdade. jeito, né? Exato. Interessante Exatamente. que tem muitas pessoas que não conseguem começar algo ou exercer o sonho, o propósito, simplesmente por causa desse pensamento. Mas já tem Exatamente. tanta gente escrevendo livro, para que eu vou escrever mais um? Mas já tem tanta gente pregando, para que eu vou pregar? Mas já tem tantas jovens pregadoras no Instagram, para que eu vou ser mais uma jovem pregadora no Instagram? Já tem tanta líder de mulher, para que eu vou ser? E isso acaba realmente anulando o propósito e enterrando os nossos sonhos, né? E eu quero acrescentar, mas não tem ninguém igual a você. Yes. Esse é o ponto. Falou Porque tudo. quando nós entendemos, né, é aquilo que é a Voltando na respeito, identidade, né? da identidade ao qual nós começamos esse Pod Life. É quando a gente entende que nós somos únicas, somos filhas do rei e nós viemos aqui por um propósito, a gente consegue realmente exercer a função e ser aquilo que nós desejamos ser e estar no lugar de mulher aonde ela quiser estar. É verdade. Essa importância, né, de que as pessoas não se preocupem, porque pelo fato de existirem outras já pessoas fazendo, é errado pensar dessa forma, porque se eu, vamos supor, se você já fizesse algo, ou até mesmo escrever um livro de um legado seu, né, da sua trajetória, suas próximas gerações serão muito mais fortes, o poder da ação será muito maior. Então, se eu soubesse como que a minha geração lá atrás, como foi construída, eu acho que eu passaria por situações muito mais fáceis hoje. Então, é importante, sim, que você comece hoje, traçando o seu legado, mostrando para que você veio, né? Nem que seja para exemplos para os seus filhos, para a sua geração, deixar isso, né, para a sua geração futura, para que eles não passem o que você já passou. Que isso seja realmente um levantar da subida deles para o sucesso. Amém. É verdade. E você já era cristã quando você começou essa jornada de empreender? Bom, na verdade, eu já passei por todos tipos de religiões. Interessante, fala mais. A minha avó, desde pequena, a minha avó, ela tinha um centro de benzer as pessoas. Eu lembro que todo domingo era uma fila imensa na porta da minha casa, assim, para ela ter benzedeira lá.
E aí dentro disso, a gente passou a conhecer outros tipos de religiões, mas a gente teve uma mudança, assim, bem radical dentro dos meus 13 anos. Meus pais se divorciaram, eu acho que foi o ponto mais, assim, que a minha mãe teve que se posicionar realmente, se pegar em Deus, né? E foi aí que a minha família da minha mãe já eram cristã, e aí ela realmente se rendeu a Cristo. E ali, eu sendo a filha mais velha, a minha mãe convidou a gente para também, né, fazer parte da igreja e tudo. E ali eu tive um propósito ali com Deus, né? Na minha época tinha uns tipos de limitações, né? Que não podia de calça, tinha que usar saia e tudo. Eu falei assim, bom, se o Deus que vocês falam aí, né? Que vocês dizem, ele realmente aceita do jeito como somos, eu vou assim do jeito que eu sou agora. Se ele for transformar, ele que vai transformar. E realmente Deus transforma, Amém. né? Porque eu usava shortinho curto. Uhum. Eu era dei trabalho para os meus pais. Mas realmente eu fui impactada com o primeiro culto que eu fui na igreja. Uau, glória a Que Deus. lindo. Foi um rapaz que era travesti. E ele construiu uma família linda, levantou aquela história, como eu disse no começo. Realmente fui impactada por muitas pessoas. Eu adorava fazer visitas nos lares, né? Pessoas, eu vi enfermos, eu vi já morto ressuscitar, gente andar. Aleluia. Realmente eu Glória a sei Deus. o milagre que Deus faz na vida de uma pessoa. Amém. E então eu fui impactada ali, realmente eu reconheci que Jesus é o único e suficiente Salvador. E dali foi um amor a vida toda. Eu não sempre me rendei a Deus. Jesus é o meu melhor amigo. Amém. Amém. Se hoje assim, quais são os seus amigos? Primeiro é Jesus. É Jesus. Eu tenho um grande relacionamento com Deus. Porque a alma é realmente que governa, é o que faz a gente ter um posicionamento com o nosso corpo, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e nosso espírito. Uhum. Se os três realmente estiverem alinhados, realmente você tem um propósito concreto para fazer aqui nessa terra. É verdade. É verdade. Quando a gente coloca a nossa alma no devido lugar, né? Porque a nossa alma são as nossas emoções, é o que mexe muito com as nossas vontades, é o que trabalha na carne, por assim dizer. Mas quando a gente tem esse alinhamento com o Espírito, o nosso Espírito ligado, né, com Deus, com o Espírito de Deus, as coisas realmente fluem. É porque E a gente Deus... tem realmente essa transformação. Exatamente. É porque Deus, ele conversa com o nosso espírito, não com a nossa alma, né? Verdade. Sim. Então, E dentro desse alinhamento, com certeza, porque a nossa mente, ela não sabe o que é real ou se é fictício. A nossa alma, ela sabe, sim, o que a gente foi direcionada. Então, com certeza, a nossa alma, ela conecta para que a gente foi feito. Propósito de Deus, né? A ser cumprido. é verdade. E ultimamente o nosso pastor está pregando muito sobre isso. Sobre a nossa alma submeter ao nosso espírito. E quando você ouviu essa palavra dessa pessoa, falando que você não ia dar certo, você não ia dar em nada, isso é a alma falando, né? Você tinha que dar uma palavra para sua alma, falando, não, eu não vou tomar posse disso, eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença. Isso eu falo em inglês, encouraging e inspiring para todos nós. Porque muitos de nós já ouviram muitas coisas, né? Mas quando nós tomamos uma decisão, falar que nós vamos fazer a diferença, eu vou ser a diferença na minha casa, eu vou ser a diferença na minha igreja, onde que estiver, no meio dos meus amigos, assim que Deus age, assim que Deus transforma e faça a diferença através de nós. E dentro de nós também, né? Porque tinha que ter uma transformação dentro de você. Exato. E Né? essa decisão, né, esse posicionamento faz todo sentido, até como mãe mesmo. Eu tenho um filho já de 18 anos, o Jonatas, e eu tenho vivido muita experiência com Deus em relação a isso, né? Às vezes a gente até se pergunta aonde eu errei. E realmente, quando você tem esse alinhamento com Deus, né, esse relacionamento, ele mostra, você não errou nada. Realmente é um propósito, é um processo que ele precisa passar para chegar até onde você chegou também, para ter esse relacionamento. Então, é necessário que você tenha um posicionamento com Deus, um relacionamento muito bem estruturado, né?
de oração, de jejum, de leitura, de autoconhecimento com realmente quem é esse Deus. Porque Deus nos capacita, né? Com amor, com carinho. Verdade. Mas Ele dá esse grande projeto para nós conquistar. Aleluia, glória a Deus. Vanessa, me responde algo aqui. Como conciliar empreendedorismo? Meu Deus, essa palavra, quase falei língua estranha. Como ser empreendedora e submissa? Uau. Bem, tem 3 momentos, né? Que eu digo que a gente tem com Deus. Quando a gente começa um empreendimento, né? A gente chama Deus para ser o nosso abençoador. Né? A gente, Senhor, abençoa esse projeto novo que eu estou abrindo, né? A gente convida Deus para ser nosso abençoador. Quando o projeto está abençoado por Deus, realmente Deus tem um propósito, que aquilo realmente é o seu chamado, é o seu chamado para empreender, né? Que ele realmente tem um projeto nisso, né? Porque todo o empreendimento, como eu disse, tem algo atrás, que são as pessoas, né? Que é onde ele quer que impactar. E nós somos Cristo, né? Aqui na Terra. Então, a gente realmente tem que trazer esse momento para o nosso empreendimento. E o segundo momento que a gente acaba convidando Deus a ser nosso sócio, né? Tudo que a gente acaba trazendo para nossa empresa, Deus toma posse daquilo, né? E Ele acaba nos emprestando aquilo para a sua obra. Peraí, né? convidar a Deus ser o seu sócio. Eu gostei. Pega a Exato. dica aí. Pega a dica. E o último, quando você já está bem alinhada, né? Deus está realmente abençoando, né? A sociedade realmente está alinhada com mente. Deus acaba sendo o dono de tudo. E aí, a parte, eu falei assim, mas não é o seu negócio? É, mas o seu negócio está lá quando Deus nos chamar naquele grande dia, né? Usufruir de tudo que foi destinado a nós, né? Então, por aqui, ainda tudo é emprestado, né? A gente estamos a servir o que Verdade. Deus nos deu, né? Amém. Então, tudo é dele, tudo é para ele. Tudo é por ele. Então, sendo submissa, né? Empreendedora, entregando tudo nas mãos do Senhor. Para que você seja só um canal de bênção. Que nas mãos Exatamente. dele, você é guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Exatamente. Porque é o seu projeto. Mas tudo está sob controle de Deus. Exato. Então, sendo submissa à palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor, né? Exato. E, na verdade, tudo começa assim. A nossa vida, na realidade, todos nós deveríamos ter esse entendimento. Yes. Que Deus tem que estar em tudo. Yes. Exato. A partir do momento que a gente acorda, a partir do momento que nós temos consciência daquilo que é certo, daquilo que não é certo, Deus tem que estar junto conosco e acima de tudo. Yes. É Ele que tem que estar assinando, é Ele que tem que estar carimbando, é Ele que tem que estar aprovando. E você trouxe um ponto muito essencial, porque essa submissão em Deus é o que faz a diferença. Exato. Mas fala um pouquinho para mim, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que tem essa dúvida acerca da submissão na parte realmente matrimonial, conjugal. Como ser essa empreendedora, mas esposa, mãe, sem quebrar o princípio, sem romper a barreira, sem gerar uma lacuna dentro de casa, sem ser a esposa rebelde. Como conciliar isso? É bem difícil, mas não existe sucesso fora se não tem sucesso dentro da sua casa, né? Realmente um negócio, ela não vai à frente se a sua casa está abalada, né? Realmente o sucesso tem que começar dentro de casa. Ser realmente uma excelente esposa, uma companheira, atender os pedidos, ser uma companheira que realmente apoia o seu esposo, independente do que ele faça, ou da classe, vamos supor, se você ganha mais que o seu esposo, né? Entender que esse alinhamento tem que existir entre as duas pessoas, né? E
É claro que os dois têm que estar debaixo da bênção de Deus, entregar tudo para ele, saber que ele é o primeiro, é o alicerce ali daquela casa. Ter a concordância, né? Exato. Ter realmente o diálogo, o amor, Exato. E o entender, respeito. e entender que cada um tem sua história, tem a sua trajetória, tem a conquistar. Não é aquela... se eu tenho um chamado, eu tenho um prazer de estar abrindo um negócio daquilo, que maridos têm que estar ajudando a apoiar isso também. Se isso não atrapalha a relação, realmente vai a estruturar muito melhor a família e os filhos, né? Eu quis ser essa empreendedora, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque o meu filho mais velho, ele foi diagnosticado com TDAH. Então, eu era chamada todo santo dia na escola. E aí eu não tinha como exercer uma profissão que eu já tinha no Brasil, ficar presa dentro de uma empresa, se eu não podia atender as necessidades do meu filho que acabou de chegar aqui nos Estados Unidos. Então, a ideia de eu empreender limpando casa no início, quando eu cheguei, para saber como que era, como funcionavam as coisas aqui, foi essa necessidade de estar podendo ajudar, apoiando o meu filho. Primeiro que ele é um filho da primeira relação que eu tive, né? Eu fui mãe solteira no início, aos 23 anos. E isso foi o que mais me impulsionou a ser aquela mãe realmente que pudesse prover todas as necessidades daquela criança. E eu acredito que somos fortes, somos corajosas. Como eu disse no começo, a gente não deixa a peteca cair, independente da situação do seu lar. A mulher, ela tem esse dom de segurar tudo em suas mãos para poder a sua família ter esse sucesso. É verdade. Uau. É maravilhoso esse entendimento de que nós só teremos sucesso do lado de fora se nós tivermos o sucesso do lado de dentro da nossa casa, né? Eu até já ministrei acerca disso. O mais miserável é aquele que possui, né, todos os aplausos do lado de fora, as conquistas, os troféus, mas do lado de dentro de casa é um perdedor. Esse, infelizmente, é um miserável. E quando o empreendedorismo abala a estrutura da casa, isso, de certa forma, também é uma resposta de que o sócio não está aprovando o novo projeto, não está aprovando o empreendedorismo. Então, perceba, quando Deus está no início de tudo, quando Ele é o alicerce, quando nós colocamos diante dEle a proposta, a ideia, o sonho, o propósito, e Ele assina, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Amém. A partir do momento que a gente quer fazer do nosso jeito, que nós queremos passar por cima de tudo e de todos acerca daquilo que nós queremos, o sócio já não é mais sócio. Aí é a alma que entra, né? É o orgulho que entra, é a vaidade que entra, é a insubmissão que entra. E aí não tem sucesso, não tem troféu, não tem nada que pague um lar destruído. É verdade. Uma família envergonhada, sofrendo. E hoje, quantos lares estão sofrendo? Quantas famílias estão perecendo? Simplesmente pelo fato de algumas, né, não são todas, e graças a Deus por isso, de algumas mulheres não entenderem esse princípio. Eu posso estar aonde eu quero estar, mas desde que eu não quebre os princípios, desde que o meu sócio, que é Deus, não quebre o contrato, esteja junto comigo. E esse é o ponto. Verdade. Né? É onde tudo começa. Até ter uma empresa é necessário ter uma missão, uma visão e um valor que não pode ser quebrados. Porque é dentro disso que as pessoas vão seguir a empresa. O mission statement, vão acreditar. Da mesma forma, Jesus, né, tem muitas pessoas que querem quebrar os princípios que Jesus proporcionou às nossas vidas. E, na verdade, isso não deve ser quebrado. A gente tem que segui-lo, porque realmente a gente sabe o sucesso que Jesus teve sobre isso. Amém. É verdade, Glória a Deus. E aqui na sua parte você fala muito sobre a mulher improvável, né? O que é ser uma mulher improvável? Bom, a mulher improvável... Eu já li, né? Aí eu cortando. Eu já li. Mas eu quero que você dê esse spoiler aqui.
para as nossas ouvintes? Mulher improvável são aquelas mulheres que se sentem descorajadas, incapazes, que colocam olhares que não são os olhares que Deus nos olha. Então, pessoas que não se sentem capazes de exercer uma profissão ou ser uma boa mãe, até capaz de ser mãe, né? Coloca um filho, eu não sou capaz de educar o meu filho, sou capaz de ser a esposa que o meu marido mereça, não sou capaz de ser a filha que meus pais esperam. E realmente, essa mulher improvável é que Deus procura. Se você hoje se sente como uma mulher improvável, entenda que a sua situação não é o que Deus preparou para você. Com o cuidado dele, ele faz com que nós sejamos fortes, corajosas, para que ele entregue um projeto de conquista. Amém. Glória a Amém. Deus. E aceitar o propósito de Deus, né? Exato. E o que mais nós podemos aprender nesse livro? Porque tem muita coisa aí boa. Então, fala um pouquinho mais pra gente o que nós podemos aprender. Então, eu cito, né, a passagem da mulher samaritana, né, que realmente foi uma passagem impactante. Uma mulher que se sentia uma mulher improvável e que realmente, né, dentro dali uma conversa, um encontro com Jesus, né, dentro de um horário determinado, né, a gente sabe que Deus não tarda nem antecipa, ele realmente faz o momento certo para que aquela situação aconteça na nossa vida. E dentro dessa história, eu impactei essa mulher porque ela realmente foi impactada com aquela conversa com Jesus e se tornou uma missionária, né? Uma pessoa que não se via nem como uma mulher apropriada para ser esposa de alguém. Digna, né? Digna, exatamente. E ela realmente quis beber aquela água da fonte, né? E realmente foi vista como uma missionária. E dali ela foi, dentro da cidade dela, pregar dentro da sua cidade ali, como samaritanos, né? Que realmente reconheceram que Jesus era o Messias que estava ali chegando. Verdade. A partir de um encontro com Jesus, a vida dela foi mudada. Exato. Tudo muda, né? Tudo muda. A identidade dela muda, Sim. a história dela muda, Sim. o propósito dela. Que ela lindo, que entendeu lindo. para que veio, né? E assim Verdade. somos nós, né? Uhum. A partir do momento que tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida foi mudada. Exato. Aleluia. E é realmente sobre isso, Glória a Deus. né? O propósito da vinda de Jesus nessa terra, realmente trazer a nossa consciência daquilo que realmente nós somos e somos capazes. Vanessa, me fala uma coisa. Quer dizer que você está indo em Londres fazer um lançamento do livro? Isso. Na verdade, eu estou indo para a premiação, né? Como melhor empreendedora brasileira do mundo. E lá eu estarei fazendo um lançamento do livro lá em Londres, como a primeira momento do lançamento. Mas terá em São Paulo também, Uau. em dia 6 de outubro. E nós também faremos outras caminhadas pela minha cidade também, levando a mensagem de lugar de mulher aonde ela quiser. Que E a sua bênção. cidade é onde? Eu sou de Guarujá. Guarujá. Olha aí, Guarujá. Então fique atento. Quero aqui até passar para vocês as redes sociais da Vanessa, que está aqui. Vanessa... Peraí, não, eu vou deixar ela falar, gente. Isso aqui é língua estranha. É arroba o quê? Arroba Vanessa... Vanessa Pool Business. Yes. E Vanessa... Gomes Empreendedoras. Empreendedoras. Vanessa Gomes, ela está no Facebook, você está no Insta. No No Instagram. Twitter. Tá em todo lugar, amada. Tá em todo Exatamente. lugar. E como que a gente pode comprar esse livro? Onde que as pessoas podem comprar? Elas podem entrar em direct comigo e acessar o livro. Realmente ela compra direto nas minhas redes sociais. Ok, então mandar mensagem pra você. Só mandar mensagem, eu quero o livro que eu mando. Gente, direto. vale a pena. Tem testemunhos aqui maravilhosos, eu já li o da Vanessa. E realmente vale muito a pena.
É algo que vai acrescentar Uhum. na nossa vida. Vanessa, que alegria ter tido você Foi aqui com a bênção. gente. Pena que já acabou. Passa muito rápido. Passa rápido demais. E eu já quero profetizar sobre a sua vida. Amém. Que Eu vai creio. haver próximos encontros. Em nome de Jesus. Quem sabe do volume 3. Quem sabe um da sua própria história. E trazendo aqui, vindo aqui, trazendo os testemunhos, a colheita, né, desse filho aqui que nasceu, que foi gerado. E é uma alegria ter poder, né, ouvir você, ouvir seu testemunho. Aprender com você. Aprender com você, verdade. E a nossa gratidão. Deus Ai, eu siga que abençoando sua agradeço. vida. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem ali para as nossas filhas do Rei, para as nossas amadas do Pai. Deixa uma mensagem ali para elas. Bom, a minha mensagem é uma mensagem que eu sempre carreguei e que foi um insight, né? Que o seu momento atual não será o seu destino final. Então, não fique preocupada com a situação que está vivendo hoje. Entenda que o seu destino final, Deus trará em sua vida o mais rápido possível. Uau. Amém. Glória Amém, a Deus. amém. Loira, obrigado mais uma vez. Você é uma Uma bênção. honra, pastora. Você é Te uma amo. gringa cheia de Deus. Amém. Glória a Deus. Ficamos por aqui. A nossa gratidão pela sua presença, por você estar aqui com a gente. Como a Loira já disse aí, ó, dá um like, se inscreva, Deixa um comenta comentário. aí e estamos juntas e até o próximo Pod Live Life delas. Deus te abençoe. Amém. E vem ser filha do Rei você também. Amém?